Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nesta cidade onde os prédios vertiginosos pareciam sugar toda a luz, onde o ar estava saturado de uma energia frenética, as pequenas ruas que margeavam os bairros pobres tinham dificuldade para respirar. Os monumentos de vidro e aço pareciam gigantes, projetando sombra sobre tudo abaixo deles, em uma cidade onde as linhas entre riqueza e pobreza eram tão nítidas quanto as linhas de um mapa. Ali, entre essas vastas extensões de concreto e vidro, Maya estava atrás do balcão de um restaurante elegante, um lugar onde o luxo era medido em cada prato, cada serviço, cada detalhe. Ela era uma das muitas garçonetes que garantiam que a perfeição do lugar nunca fosse prejudicada pelo menor deslize. Maya, uma mulher negra na faixa dos 40 anos, não era apenas mais uma funcionária. Ela tinha a graça daqueles que, apesar dos golpes do destino, nunca desistem. Sua pele escura, marcada pelos anos e dificuldades, brilhava na penumbra do restaurante, como uma estrela solitária. Seu uniforme impecável, cada vinco cuidadosamente passado, e sua postura ereta, como se estivesse ancorada à terra, faziam dela uma presença discreta, mas inegável, uma sombra em um mundo onde o brilho e o esplendor reinavam. No entanto, apesar de sua dignidade natural, ela era quase invisível para os clientes, ou pelo menos, eles não a viam de fato. Eles não tentaram ver o humano por trás do sorriso educado e do corte de cabelo perfeito. Não, eles estavam procurando por algo mais. Eles queriam luxo, elegância, serviço impecável que não os perturbou em suas preocupações maiores e mais importantes. Eles queriam se sentir como reis e rainhas de um reino onde o dinheiro comprava tudo, até mesmo a dignidade dos outros. Maya era apenas um rosto em um cenário perfeito, uma sombra entre as esculturas de aço e vidro. Ela era aquela que você esquecia assim que saía da sala, a testemunha invisível de vidas que se desenrolavam na velocidade da luz. Naquela manhã, uma neblina pairava sobre a cidade, escondendo os arranha-céus e as janelas brilhantes atrás de um véu de mistério. A luz filtrada pelas nuvens cinzentas dava ao mundo uma cor opaca, uma impressão borrada, como se a própria cidade estivesse em pausa. Maya se preparou para começar seu turno, seus movimentos eram meticulosos, acostumada à repetição, mas sua mente estava em outro lugar. Ela pensou em tudo o que havia vivenciado naquela cidade, nos olhares desconfiados dos clientes, nos sussurros que às vezes ouvia, nos gestos abruptos de ignorância que recebia todos os dias. Mas hoje, algo parecia pairar no ar, como uma promessa de mudança. Foi quando ele entrou. À primeira vista, o velho não parecia nada especial. Ele usava roupas gastas, um casaco amassado, sujo pela passagem do tempo e pelos elementos. Ele tinha cabelos grisalhos, espalhados sob um chapéu velho que parecia ter visto dias melhores. Mas o que chamava a atenção nele não era sua aparência desgrenhada. Não, era algo em seus olhos. Um brilho estranho, como uma chama bruxuleante, uma profundidade que parecia contar histórias muito além de sua aparência. Maya, do fundo da sala, notou-o imediatamente. Ela sabia. Ela sabia o que aqueles olhares daqueles que eram invisíveis podiam significar. Ela os tinha visto tantas vezes. Essas pessoas em situação de rua, essas pessoas marginalizadas e esquecidas pela sociedade, aquelas que evitamos com um simples olhar. Todos eles tinham um peso nos ombros, um fardo invisível, uma história que nunca havia sido contada. Mas havia algo diferente naquele homem. Talvez fosse sua dignidade. Talvez fosse essa aura de guerra, dor e resiliência que ele carregava consigo como um manto invisível. Sem hesitar, ela se aproximou dele, deixando para trás as vozes da sala, o tilintar de talheres e conversas indiferentes. Ela caminhou até a mesa dele, onde ele estava sentado em um canto, longe de olhares curiosos e julgamentos. Bom dia, senhor, ela disse com infinita doçura, seu tom caloroso e calmo, como se soubesse, mesmo antes de vê-lo, que ele precisava disso. O que você quer hoje? Ele olhou para ela, surpreso ao princípio pela gentileza em sua voz. Seus olhos, normalmente opacos e cansados, clarearam brevemente, mas um véu de dúvida cruzou seu olhar. Como se ele não entendesse muito bem por que alguém como ela, tão refinada e educada, se importaria com ele. Ele gaguejou algo, uma resposta incerta, um sussurro, mas antes que pudesse terminar, Maya o interrompeu gentilmente, como se quisesse tranquilizá-lo. Convido a tomar seu tempo, senhor.
disse ela, com um sorriso que apagava qualquer forma de julgamento. Temos pratos deliciosos aqui. Mas, se tiver alguma preferência, por favor, me avise. Ele então olhou para ela mais de perto, tocado por sua gentileza. O velho, pela primeira vez em muito tempo, pareceu relaxar um pouco. Não foi apenas a oferta de uma refeição, foi humanidade o que ela lhe ofereceu. Ele finalmente respondeu, quase timidamente, como se cada palavra fosse uma vitória sobre um mundo que muitas vezes o havia esquecido. Um café, por favor. E, talvez um pouco de pão. Maia retornou rapidamente ao balcão depois de colocar a xícara e o pão no chão. Seus movimentos eram fluidos, acostumados à agitação do restaurante, mas em sua cabeça havia um turbilhão de pensamentos. Ela sentia uma necessidade inexplicável de retornar àquele homem, de entender, de saber o que se escondia por trás de seus olhos cansados. Toda vez que ela passava por ele, ela sentia uma tensão silenciosa, um peso no ar, como se ele carregasse uma dor que não conseguia expressar. Ele não era apenas um morador de rua. Ele era um homem marcado por anos, talvez até décadas, de batalhas invisíveis, guerras que ele lutou em silêncio, longe dos olhos do mundo. Ela ficou surpresa consigo mesma, com esse desejo quase irresistível de saber quem ele era, porque ele estava ali. Talvez fosse aquela solidão silenciosa que ele exalava, ou talvez fosse a intuição, aquela voz interior que lhe dizia que aquele homem não era como os outros. Maia não era de se meter na vida dos outros, mas havia algo nele que a chamava. Não era uma curiosidade mórbida, mas sim uma forma de compaixão que, por permanecer enterrada, não podia mais ser silenciada. Quando ela finalmente retornou à mesa, o velho já havia feito um gesto. Ele tirou uma moeda, gasta e manchada pelos anos, e colocou-a lentamente sobre a mesa. Maia se aproximou, com o coração apertado. Esse gesto, tão modesto, parecia dizer muito sobre sua dignidade e sua recusa em ceder à caridade. Antes que ele pudesse colocar a moeda na superfície polida da mesa, Maia o interrompeu gentilmente, mas com firmeza, com um leve sorriso nos lábios. Não, senhor, disse ela, com uma sinceridade rara nas palavras. A refeição de hoje é por sua conta. Deixe que eu pago. Ela estava tão calma, tão segura em seu gesto, que o velho pareceu perdido por um momento. Ele olhou para ela, a princípio incrédulo, como se não pudesse acreditar que uma simples garçonete pudesse lhe oferecer o que tantos outros lhe negaram, humanidade sem julgamento. Seus olhos, que até então haviam perdido brilho, escureceram-se então com uma tristeza infinita, como se a lembrança de anos perdidos, de feridas invisíveis, o invadisse. Não posso aceitar isso, ele sussurrou, com a voz tremendo de vergonha. Perdi tudo o que tinha. Sou um velho soldado. Não mereço sua caridade. O peso de suas palavras fez o coração de Maia bater mais rápido. Ela colocou a mão gentilmente em seu ombro, uma pressão leve, mas reconfortante, como uma âncora neste mundo implacável. Ela sentiu como se pudesse sentir toda a dor daquele homem através daquele simples gesto, mas não deixou que isso a distraísse. Ela sabia o que significava dar sem esperar nada em troca, um ato puro em um mundo onde a dignidade sempre parecia ser paga em moedas. Isto não é caridade, senhor. É uma dádiva, disse ela com uma voz calma e tranquilizadora. Você serviu ao seu país. Você vivenciou coisas que muitos jamais compreenderão. Esta refeição é um pequeno gesto de agradecimento pelo que você fez. Um ato de respeito. O velho manteve a cabeça baixa por um longo tempo. Maia podia sentir a tensão em seu corpo, a hesitação que lutava contra seu orgulho. Ele parecia estar lutando contra seus próprios demônios internos, como se nunca tivesse aceitado a ideia de ter que receber, de ter que ser vulnerável. Então, com uma lentidão quase teatral, ele levantou a cabeça, olhou para a mão em seu ombro e seus olhos se encheram de uma emoção que ele parecia ter esquecido: gratidão. Era um olhar pesado, quase doloroso, mas cheio de uma espécie de reconhecimento silencioso que ele não sentia há muito tempo. Ele a sentiu, como um homem que finalmente aceitou o que lhe foi oferecido, sem vergonha. Ele se levantou então, com uma dignidade silenciosa que desmentia a imagem do velho cansado que ele parecia encarnar. Seus gestos eram precisos, calculados, quase militares. Maia não diz nada. Ela ficou ali, observando esse gesto, essa graça repentina que ele exalava. Ele se afastou sem dizer mais nada, indo em direção à saída, sem virar a cabeça,
deixando para trás um silêncio pesado, como se tudo o que acabará de acontecer não passasse de um momento suspenso no tempo. Maia foi até o balcão, com o coração mais leve, mas a mente atormentada pelo estranho encontro. Ela não sabia por que tinha sido levada a fazer isso. Talvez tenha sido o reconhecimento de um irmão de alma, um homem que havia vivenciado coisas que ela jamais poderia entender, mas que, de alguma forma, a reconheceu como ela era. Ou talvez fosse simplesmente essa necessidade de ver a humanidade em todos, mesmo nos cantos mais obscuros da sociedade. Enquanto isso, algumas ruas adiante, um grupo de soldados em patrulha caminhava pelas ruas, despreocupados e barulhentos, quebrando a calma da manhã com suas risadas e comentários. Entre eles, o sargento Guillaume, um jovem que carregava a arrogância e a certeza de um soldado acostumado à disciplina, notou um morador de rua saindo do restaurante. Ele parou no meio do caminho, com os olhos fixos na silhueta do velho soldado se afastando. Um lampejo de desprezo cruzou seu olhar, e ele trocou um olhar com seus camaradas, todos igualmente jovens e cheios de orgulho de seus uniformes. "Olha esse cara", disse William, zombeteiro. "Ele entra num restaurante chique e é tratado como um rei. O que é isso?" Os soldados se aproximaram, seus passos pesados ecoando no chão como uma ameaça silenciosa. A presença deles era imponente, quase avassaladora, e eles exalavam aquela aura arrogante que nunca se esconde sob o uniforme. Guillaume, o sargento, deu um passo à frente desafiadoramente, com o olhar fixo em Maia, que estava anotando uma ordem. Ela podia sentir seu olhar pesado, quase acusador, como se ele a estivesse avaliando naquele momento, e sua mente imediatamente ficou alerta. Ele não veio apenas para tomar um café ou bater um papo. Ele estava lá para questionar algo. Sem aviso, ele entrou no restaurante com uma confiança quase insolente, seu uniforme brilhando sob as luzes do estabelecimento, enfatizando a distância entre ele e os outros. Seu tom tornou-se direto e cortante. "Você pagou pela refeição daquele mendigo?" A pergunta não era uma simples informação, mas uma acusação, uma provocação aberta. Maia se virou lentamente para ele, pega de surpresa pelo ataque inesperado. Ela sabia que deveria manter a calma, mas o peso do ataque era palpável. Ela respirou fundo, tentando manter a voz calma. "Sim, senhor. Ele não tem condições. Ele merece um pouco de dignidade", ela respondeu, com as palavras contidas, como um escudo contra a hostilidade. Ela sabia que essa resposta não seria suficiente para aliviar a tensão, mas se recusou a se intimidar. "Você é um servo da caridade, não é?" O sargento respondeu asperamente, com um sorriso irônico nos lábios. "E você acha que um homem como ele merece sua ajuda?" As palavras de William foram como um tapa silencioso. Maia olhou para cima, um pouco surpresa com a agressividade nas palavras dele, mas se forçou a não se deixar abalar. "Ele é um ser humano, como você ou eu. Todos merecem dignidade, mesmo aqueles que parecem esquecidos", ela respondeu calmamente, sem que sua voz revelasse nenhum dos tremores que seu coração sentia. Com essas palavras, houve um breve silêncio, então uma tensão ainda mais palpável invadiu a sala. Os soldados, sentindo sua autoridade reforçada por seus uniformes, começaram a cercar Maia, seus rostos se tornando cada vez mais ameaçadores, como uma matilha em volta de uma presa. Maia sentiu a pressão aumentando, mas permaneceu firme, com a mente determinada a não ceder. Seu coração batia mais rápido, mas sua dignidade permanecia intacta. Ela sabia que precisava ser mais forte que a situação, mais forte que o desprezo deles. Um dos soldados, frustrado por não ter conseguido provocar uma reação, chutou o canto do restaurante, o som ecoando alto, como um aviso, uma ameaça implícita. Os outros congelaram por um momento, mas os olhos de Maia não deixaram William. Ela sabia que esses homens acreditavam que tinham o poder de fazê-la ceder, de derrubá-la. Mas ela não era uma vítima. Ela era uma mulher que sabia o que significava enfrentar a injustiça. Foi nesse preciso momento que se ouviu o som de passos lentos e medidos. O velho veterano, que estava parado até então, aproximou-se lentamente do grupo de soldados. Sua figura solitária pairava nas sombras, exalando uma autoridade calma e quase inabalável. Ele parecia uma presença temporal, uma lembrança viva de gerações passadas, e em seus olhos, Maia podia ver um vislumbre de sabedoria duramente conquistada. Ele não era alto nem imponente, mas sua calma inspirava respeito. "Sou um veterano, senhores", disse ele com uma voz forte,
profunda, mas comedida. E eu consigo ver perfeitamente o quão desrespeitoso você é com essa mulher aqui. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os soldados congelaram por um momento, perturbados pela aparição inesperada daquele velho que de repente parecia mais imponente do que seus uniformes. O sargento Guillaume, visivelmente envergonhado pela reviravolta dos acontecimentos, baixou brevemente os olhos. A arrogância que o caracterizava se dissipou por um momento, substituída por uma hesitação que ele não havia previsto. "O que você quer?" ele perguntou, com a voz menos segura. O veterano olhou diretamente nos olhos dele. "Quero que você saia daqui. Você não precisa humilhar essa mulher por um ato de gentileza." As palavras do velho atingiram com a força de uma verdade universal. Ele não precisava gritar ou gesticular. Ele falava com uma autoridade silenciosa que transcendia uniforme e patente. E no olhar que trocou com Maya, ela imediatamente entendeu que ele não estava ali apenas para defendê-la, mas também para lembrar aqueles jovens soldados que a dignidade humana não tem preço. Depois de alguns segundos, Guillaume fez um gesto casual, como se quisesse se livrar da situação. Ele deu as costas ao veterano e gesticulou para que seus companheiros o seguissem, mas suas saídas não foram tão inconsequentes quanto eles acreditavam. Os olhares que lançavam para Maya eram cheios de ameaça e desprezo, mas algo essencial havia acabado de mudar na atmosfera. A tensão não havia desaparecido, mas agora ela estava confrontada com uma verdade maior que a arrogância deles. O veterano então se virou para Maya, com os olhos cheios de gratidão silenciosa, um respeito óbvio pelo que ela havia feito. "Obrigado, senhorita. Às vezes, a dignidade vem da pessoa mais inesperada", disse ele com um leve sorriso. Maya, comovida com as palavras dele, sorriu de volta, mas o peso da situação pesava sobre ela. Ela sabia que o que tinha acabado de fazer era importante, um ato de resistência, um ato de pura humanidade. Mas em seu coração, uma dúvida persistia. E se isso não for suficiente? E se, apesar de tudo, esses jovens soldados e outros como eles nunca entendessem o verdadeiro valor do que ela tentou mostrar a eles? Ela se virou para a janela, observando as ruas. O mundo lá fora era vasto, complexo e muitas vezes implacável. Mas naquele momento, ela se sentiu mais forte, pronta para continuar a defender o que valia a pena defender, para manter sua dignidade diante da injustiça. Porque, no fundo, ela sabia que havia momentos, como este, em que cada pequeno ato de gentileza tinha o poder de mudar o mundo, mesmo que apenas por um momento.